liturgia bíblica está hoje no subterrâneo de Jerusalém. Nós estamos embaixo do Templo de Salomão, ou seja, do local onde ficava o Templo de Salomão e aonde hoje está o Muro das Lamentações, aqui em Jerusalém. Aqui nós temos um caminho super estreito que está no subterrâneo de Jerusalém. Nós estamos 9h15 da noite, aqui não há luz de dia, nós temos um lugar fechado, um ambiente fechado, embaixo onde fica o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é sagrado para os judeus, porque é o último pedaço que restou do templo. Além disso, o muro é o lugar mais próximo do sagrado entre os sagrados, conforme 1 Reis 8, 6, 8. Das 3 seções do muro, a do oeste é o lugar mais tradicional de oração, daí o seu nome em hebraico, Hakotel Hama-Aravi, o Muro Ocidental. Aqui nós temos uma réplica do Monte Moriá, de como era o Monte Moriá aqui em Jerusalém. Bem nesse ponto aqui, fica o Monte Moriá, aonde Abraão veio caminhando do sul de Israel, do deserto de Beersheba, trazendo seu filho Isaac, e colocou-o sobre uma rocha, amarrou ele bem aqui em cima, e na hora que ele foi matá-lo com uma faca, que é o que o Senhor tinha pedido para ele, veio um anjo e falou: não, Abraão, a gente queria ver até onde você chegaria com a tua fé. E você mostrou realmente que você é uma pessoa obediente, você é uma pessoa de obediência. Foi Abraão o primeiro a conectar o povo judeu com Jerusalém, quando ofereceu Isaac em sacrifício no Monte Moriá, o monte do templo, que agora está embaixo da esplanada atrás do muro. Em seguida, muitos anos depois, aqui, o que foi feito? O rei Herodes, ele colocou um patamar aqui em cima. Ele colocou essa área aqui em cima, ele aplanou toda essa área e aqui em cima ele construiu o templo de Herodes. Então você vê a diferença. Ele levantou para construir aqui em cima o templo de Herodes, ficou plano. Então a gente tem hoje a cúpula da rocha, né? No local onde ficava o Templo de Jerusalém, os muçulmanos construíram ao longo dos séculos a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Bem aqui atrás fica onde é hoje o Muro das Lamentações. Este é o local mais sagrado para os judeus, porque este muro aqui é o que sobrou do templo sagrado aqui de Israel. Os visitantes que se encontram no Muro das Lamentações e olham para cima, para as imensas e antigas pedras, que são as últimas que sobraram do Templo de Jerusalém, estão quase sempre cercados por pessoas. Alguns vieram para celebrar o Bar Mitzvah, outros para tirar fotos antes do casamento, ou simplesmente para colocar um bilhete com uma oração sincera nas fendas entre as pedras. Mas eles sentem a energia, não só do momento, mas também do grande número de pessoas que durante séculos vieram a este lugar, que é o lugar mais sagrado no mundo para o povo judeu. Um pedacinho pequeno, aproximadamente 2 dedos do meu, nesse paredão que dava sustentação ao templo do rei Herodes. Esse túnel data de mais de 2.500 anos. Ele é pré-período herodiano. Nós temos aqui várias galerias, todas elas eram passagens. Nós estamos andando pelas ruas de Jerusalém antiga. O que podemos reparar aqui é a altura dessas passagens. O que a gente verifica é que o cidadão da época ele era menor em tamanho. Filatérios, também conhecidos como tefilins em hebraico. Aqui elaborados em barro, dentro deles, em diversos formatos, como a gente pode reparar. Até hoje, eles são utilizados nas orações pelos judeus, principalmente na parte da manhã. E esse daqui
são as orações que são colocadas no tefilim da cabeça e no tefilim do braço. Aqui são os modelos de tefilim com mais de 2000 anos de idade. Tefilim, conforme foi determinado em Deuteronômio. Esse tefilim aqui de cima tem uma das orações mais importantes do judaísmo, o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa: escuta, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um só. Aqui é a pedra. Eu e você somos pedra viva na construção do templo espiritual da casa do Senhor. Nós estamos diante da própria pedra angular. Olá, estamos embaixo de Jerusalém, embaixo do Muro das Lamentações. E aqui de frente a essa pedra aqui, nós podemos ver o tamanho desta pedra. Ela é a pedra angular. Estamos aqui de frente à pedra angular da construção do templo do rei Herodes. Aqui embaixo ficavam as bases do templo do rei Salomão. Essa pedra angular pesa mais de 570 toneladas. É uma pedra imensa, uma pedra que deu início à construção do templo do rei Herodes. Muito liso, muito proporcional essa pedra. Percebe que o rei Herodes procurava fazer a construção dele com muito equilíbrio, não ultrapassando mais que 1,5 dedo de espessura, tanto de cima para baixo como no lateral desse lado, do lado esquerdo também, todas as suas pedras. É uma típica pedra da obra do rei Herodes aqui em Jerusalém. Aqui estamos diante de uma das entradas do Monte do Templo, aqui em Jerusalém. Aqui, como consta nessa placa, aqui ficava uma das entradas que dava acesso ao grande templo de Jerusalém. Ao lado do muro que dava sustentação ao templo do rei Herodes. Toda essa construção, vocês podem ver, faz parte da obra do rei Herodes aqui. Nós temos um túnel de uma extensão longa, que nós estamos cruzando neste momento, que vai dar acesso a outra parte, mais próxima ainda, do Monte Moriá. O Muro das Lamentações foi parte do prédio mais magnífico que já existiu em Jerusalém. Foi uma das 4 paredes que Herodes o Grande construiu para suportar a praça na qual o templo foi erguido. Tinha quase 500 metros de comprimento. Originalmente, tinha cerca de 30 metros de altura e chegava a ter cerca de 20 metros subterrâneos. Mas não é por causa da sua grande arquitetura que o Muro das Lamentações se tornou uma parte inseparável do povo judeu. O rei Salomão, que construiu o primeiro templo, o disse da melhor forma, com estas palavras: aqui estará o meu nome. Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de teu povo Israel, quando aqui orarem. Escuta-os desde tua morada no céu. Conforme 1 Reis 8, 29, 30. Diante do local mais próximo do Monte Moriá, aqui embaixo, é o local que nós judeus podemos chegar mais próximo da pedra aonde Abraão fez o sacrifício de seu único filho, Isaac, que foi interrompido pelo anjo do Senhor. Este local é o local mais sagrado do Muro das Lamentações, aqui embaixo do Muro das Lamentações, em Jerusalém.
gente vê a base da construção, não somente do templo de Herodes, mas também lá no fundo do templo do próprio rei Salomão, aqui em Jerusalém. O que vocês estão vendo ali embaixo, aquelas pedras ali embaixo, pertencem à obra do grande templo do rei Salomão de Jerusalém. Andar por estas ruas da antiga Jerusalém é uma verdadeira volta ao passado. A grande energia existente neste lugar me faz imaginar como as pessoas viviam naquela época, como andavam por estas ruelas em torno do grande templo. Estamos andando nas ruas da Jerusalém antiga, da Jerusalém da época do rei Herodes, de 2000 anos atrás. Olha como essas paredes eram estreitas e por aqui trafegavam as pessoas que moravam aqui em Jerusalém ou que vinham em peregrinação aqui para a cidade para visitar o grande templo. Aqui, nesse local, ficava a cisterna para abastecimento do primeiro templo, do templo do rei Salomão. Essa água que vocês estão vendo aqui embaixo, ela existe aqui desde a época do rei Salomão. Obviamente, a água foi se renovando. Vocês podem escutar, ainda pinga água aqui, mas esse local armazenava água que era utilizada no primeiro templo, no templo do rei Salomão aqui em Jerusalém. O rei Herodes ampliou os canais para abastecimento dessa cisterna. Tirou essa área toda e trazia enorme volume de água também para o seu templo aqui em Jerusalém. O aqueduto, por aqui corria água para a alimentação da cisterna logo ali na frente. Essa cisterna abastecia os templos, anteriormente do rei Salomão e depois do rei Herodes. Como vocês podem ver aqui nessa parede, ainda existe água escorrendo, ou seja, essa aqui é uma região que tinha muita água e esse aqueduto foi ampliado pelo rei Herodes. Olha que legal, aqui embaixo da cidade velha de Jerusalém, nós estamos embaixo do pátio onde fica o Muro das Lamentações. Desse lado aqui ficava o templo de Salomão e o templo do rei Herodes também. Então aqui, olha o que nós encontramos aqui. Aqui existem pedaços, restos de vasos, vocês podem ver, de jarras, de cerâmica, de mais de 2000 anos atrás, provavelmente colocados aqui durante a construção deste aqueduto. Podemos ver vasos intactos, muitos deles até, alguns aqui ó, até trabalhados, com algumas inscrições, com detalhes, em cores diferentes, possivelmente alguns vieram de partes diferentes de Israel, pelo tipo de tonalidade de cor da pedra e da areia e da pedra. É um local muito interessante, que vale a pena que vocês vierem para Israel conhecer aqui o subterrâneo, o túnel do templo de
de Jerusalém. Aqui nós temos paredes bastante estreitas que nós temos que passar até de lado. Olha só que interessante, olha esse aqueduto construído pelo rei Herodes. Eu já saí do aqueduto, já estou nessa rua que dá acesso ao muro de sustentação do templo do rei Herodes. Aqui nós temos duas colunas herodianas do templo do rei Herodes. Vocês podem ver aqui, essa coluna, essa aqui também. Muito bom estado de preservação, construída nessa rua da antiga Jerusalém pelo rei Herodes. Aqui nós temos um túnel, não sei se vocês conseguem ver pela iluminação, que é bastante escuro aqui, de mais de 100 metros de comprimento. Esse túnel levava ao exterior do templo, ou seja, as pessoas caminhavam por aqui para ter acesso a outras partes, a outras entradas do templo do rei Herodes. Imaginem só que por essas ruas caminharam pessoas há mais de 2000 anos atrás, com suas vidas, com suas oferendas, trazendo sacrifícios aqui para o templo. Herodes não descuidou de suas construções. Reparem a precisão do corte de cada uma das pedras colocadas aqui. Elas eram perfeitamente cortadas. Hoje nós temos um pequeno espaço, por causa do tempo, por causa da erosão, que se formou, que possibilita as pessoas colocarem bilhetes aqui embaixo. Mas reparem o corte perfeito das pedras aqui da construção do templo e também reparem como elas eram minuciosamente colocadas e encaixadas. Aqui embaixo nós temos pedras da destruição do templo, que mostram como o templo foi destruído aqui em Jerusalém. É bastante importante mencionar a vocês que aqui neste local nós temos muito do que sobrou do templo do rei Salomão e do templo do rei Herodes. Aqui nós comprovamos mais uma vez a veracidade da Bíblia.